Quais seriam as diferenças entre essa profilaxia e intervenção precoce? Senador, essas competências, elas são para a gente, né, que está desse lado, muito claras. Para as pessoas é preciso que fique mais clara mesmo, e eu agradeço ao senhor por ter perguntado. Por favor. Quando a gente fala de profilaxia, a gente está dizendo em impedir que a pessoa adoeça ou diminuir a chance, o risco da pessoa adoecer. Hoje, se a gente restringir isso à pandemia da Covid-19, a gente está falando na intervenção vacinal, majoritariamente, e associada a ela as outras estratégias não farmacológicas de comportamento. Quer dizer, a pessoa tem a vacinação como base, mas ela precisa ainda manter o uso de máscara, a higiene de mãos e o distanciamento social. Com relação à intervenção precoce, ela não significa adoção de terapêutica. Não necessariamente. Ela significa uma intervenção para que a gente tente diminuir o risco de agravamento ou cessar a cadeia de transmissão. E é por isso que eu mencionei há pouco tempo que, dentre essas estratégias, o diagnóstico precoce desse paciente é absolutamente fundamental. E é por isso que esse plano de testagem em massa, que eu espero que seja, e tem tudo para ser levado a cabo pelo ministro Queiroga, seja bastante assertivo e que tenha bons resultados. Essa afirmação, levando-se em consideração o cenário de 2020, não seria respondida pela vacina, porque nós ainda não tínhamos. No começo da pandemia, ela não seria respondida pela vacina, mas as medidas não farmacológicas eram claras desde o começo. Pandemia é uma questão dinâmica, o senhor tem razão. O que foi defendido lá no começo podia até ter alguma lógica, e aqui eu estou me referindo diretamente à questão da adoção desses fármacos que foram citados, principalmente no que a gente chama de uso compassivo. Quer dizer, meu paciente estava morrendo e eu precisava fazer alguma coisa, existia alguma plausibilidade teórica para se fazer alguma coisa? Existia, embora bastante frágil. Já era frágil lá no começo. E deixa eu rapidamente explicar isso ao senhor. Por favor. Por que ela era tão frágil? A gente sabe que muitas drogas têm efeito antiviral in vitro. Isso. Muitas drogas. Quando a gente vai transferir... Aliás, esse é o estudo do doutor Raul. Quando a gente vai transferir essa potência antiviral in vitro para a complexidade dos organismos multicelulares organizados, isso, a gente tem menos de 10% de sucesso nessa transferência. Sim. Então, a frustração desse desenvolvimento é sempre muito grande. A gente tem uma esperança muito grande aqui e que nem sempre, ou quase nunca, se reflete no funcionamento real, no organismo humano, por exemplo. Tá bem? Quando a gente fala isso, por que isso é importante, por exemplo, na questão da cloroquina? A hidroxicloroquina, ela tem vários mecanismos de ação. Um deles, e é o que funciona muito bem na malária, que até foi citado agora há pouco, é que ela altera o pH, quer dizer, o nível de acidez, dentro do parasita. Ela tem uma ação direta no parasita da malária, ela mata aquele bicho. De uma forma bastante, em português castiço, ela vai lá e mata aquele bicho. Por isso que ela tem uma ação aguda importante. Ela tem uma outra ação que é de modulação do sistema imunológico, que precisa de tempo para agir, e é por isso que a gente usa a longo prazo nas doenças reumatológicas. Nenhuma dessas circunstâncias foi provada ser eficaz na questão da Covid propriamente dita. Agora, se a gente for olhar para os antivirais in vitro, existe muita coisa. Existem medicações antivirais para HIV que funcionaram in vitro, por exemplo, para a Covid, e não funcionaram no organismo humano. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral e botar no micro-ondas, senador, os vírus vão morrer. Mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno 2 vezes por dia. O senhor entende? Essa diferença precisa ficar clara para as pessoas que estão em casa. Não é que a gente não queira que as pessoas tenham acesso àquilo que funcionaria para elas, muito pelo contrário, a nossa vida seria muito mais fácil e mais feliz. Eu perdi amigos, senador. Eu perdi um colega de plantão da Fiocruz, que era um gênio. Ele morreu salvando a vida das pessoas. Se houvesse alguma oportunidade que a gente pudesse depositar as nossas confianças e a vida das pessoas nela, a gente teria usado. Infelizmente, com todo o pesar do mundo, não tem. Ok. Existem, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, existem 3.700 infectologistas no Brasil. Somos poucos.
Esse número já era considerado baixo antes mesmo da pandemia, mesmo nosso país sendo um país sujeito a muitas moléstias infecciosas e parasitárias. Considerando o contingente populacional do Brasil e suas múltiplas diversidades, não somente ambientais, mas também étnicas, que tipo de influência isso pode ter no enfrentamento de uma pandemia? Eu vou lhe dizer que não só no enfrentamento à pandemia. Eu faço essa pergunta apenas para contextualizar, com a nossa realidade que estados e municípios tiveram autonomia para adotar as medidas que quisessem, inclusive preventivas, sem que a maioria deles tivesse ou tenham em seus quadros um único infectologista sequer. Lembrando, temos 3.700 infectologistas e somente municípios são mais de 5.500. O senhor tem razão, somos muito poucos, deveríamos ser muito mais. Que grau de impacto essa falta de conhecimento científico enorme pode ter causado em prefeitos, governadores, gestores, pela responsabilidade de adotar medidas sem que para isso tenham o necessário assessoramento técnico-científico? É enorme. Mas é preciso entender que o domínio de informação científica não deve ser exclusiva do infectologista, porque esse não é um conhecimento hermético. Veja, esse não é um conhecimento que exige, em detalhes, que a pessoa seja um infectologista. É claro que a gente, como referência técnica, acaba lidando com as coisas que são mais complexas, porque existe uma hierarquia de atendimento. Mas a falta de infectologistas no país é uma coisa extremamente séria. E eu vou lhe dar um outro exemplo que não é exatamente ligado à pandemia, mas tem uma influência importante. Quando a gente aborda a atenção primária, por exemplo, e eu vejo muito pouca gente discutir isso, a gente fala muito de resistência a antimicrobianos, né? O uso exacerbado, incorreto de antibióticos por aí. A gente fala muito da emergência de bactérias resistentes, quer dizer, aquelas que já não podem mais ser tratadas por antibióticos de uso comum, nos hospitais. Mas os hospitais normalmente têm uma assessoria importante de infectologia, então é possível lidar com isso da melhor forma possível, dentro do contexto. Mas a gente fala muito pouco disso na atenção primária. E aí, se o senhor for à atenção primária pelo país, o senhor vai ver coisas inacreditáveis relacionadas à prescrição de antimicrobianos. Por que isso acontece? Porque existe uma dificuldade, uma lacuna importante de ensino para as pessoas que estão assumindo essas funções. Então, a gente precisa enxergar a infectologia não como uma questão terciária, de alta complexidade e somente. Ela é isso também. Mas ela precisa estar inserida em todo o contexto da atenção da saúde pública. Porque se a gente faz isso, se a gente começa a fomentar uma educação melhor em infectologia na atenção primária, a gente evita esse tipo de dificuldade que o senhor está mencionando para todo o sistema. A gente alivia o peso sobre os hospitais. Então, na pandemia, é isso que precisava ser feito, que precisa ser feito. É preciso mudar esse eixo de resposta para que o sistema como um todo tenha alívio e a gente possa lidar com tudo que está acontecendo. Todos sabemos que a infectologia lida não apenas com a prevenção, mas também com o tratamento. Considerando vossa clara experiência e profundo conhecimento em termos de infectologia, diante da realidade da pandemia, há mais de um ano, com milhões de infectados e muitos indo a estado grave e até a morte, que tipo de tratamento a senhora já identificou como ideal para esse paciente, em termos de medicamentos? Veja, senador, não sou eu que identifico como ideal. São as evidências científicas acumuladas pelo mundo inteiro que, pela primeira vez na nossa experiência, está trabalhando contra o mesmo inimigo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, o que a gente tem de evidências científicas que são claras nesse sentido? A gente sabe que o uso de corticoide num momento específico para o paciente, veja bem, que é nesse momento quando ele precisa de hospitalização e uso de oxigênio suplementar, nesse momento o corticoide ele é importante. Ele muda a história da doença, ele diminui o risco de mortalidade. O suporte que a gente consegue dar ao paciente grave, ele também mudou a história de mortalidade. Lá